Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Que o nosso Deus assim só requer de nós que o adoramos em espírito e em verdade, porque a sua palavra assim diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Vamos lá então a leitura da palavra de Deus com o seguinte tema de hoje: desceu fresquinho do céu, Santa Ceia, lembranças de Jesus. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 34. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 34, com o seguinte tema de mensagem: Santa Ceia, lembranças de Jesus. Pregações, as revelações, palavra profética. E diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse-lhe: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: isto é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber este cálice, o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos dos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, porque não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra, entendendo que a Santa Ceia do Senhor é para termos lembrança do que Jesus Cristo fez por todos nós. O que Ele fez foi algo tremendamente tremendo. E, meu Deus, foi o que Deus assim deixou relatado em João, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então entendemos que temos que ter um lugar para congregar, temos que ter um lugar para exaltar ao Senhor, que se chama a casa de Deus, que se chama congregação, um lugar onde você vai congregar, um lugar onde você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então entendemos que a Santa Ceia é lembrança de Jesus, como ordenança para que nós possamos lembrar a cada dia o que Ele fez por nós, o que Ele, meu Deus, o que Ele assim se entregou por todos nós, para nos dar a vida eterna, para que nós possamos a cada dia lembrar disso, anunciar o Seu nome, fazer o Seu nome conhecido, porque é isso que nós aprendemos a cada dia, é o que meditamos na palavra do Senhor. Entendemos que não podemos se esquecer do que Jesus Cristo fez por nós. E quantas pessoas assim têm esquecido o que Jesus Cristo fez? Outras, se não faz conhecido, participam como se fosse uma coisa comum e natural. Acabou aquele momento de participação da Santa Ceia, aí se esquece de tudo, e se esquece que só fala as coisas de boca. E quando a Bíblia diz: anunciai a morte do Senhor até que venha, é necessário anunciar, é necessário dizer que Jesus Cristo vem aí para arrebatar o seu povo.
Aleluia, glórias a Deus. Mas dando continuidade, Santa Ceia, lembrança de Jesus, é o tema da mensagem de hoje. E nós lemos aqui em 1 Coríntios, do capítulo 11, do versículo 23 a o 34. O versículo 1 já diz assim, quer dizer, o versículo 23 já diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aleluia, glórias a Deus. Você sabe muito bem que o pão representa a carne de Jesus Cristo simbolicamente, como lembrança, para você lembrar, para você nunca cair no esquecimento. Para isso existe todo mês, todas as congregações, todo primeiro mês de domingo, elas fazem a reunião de todos aqueles que são fiel a Jesus Cristo, daqueles que se batizaram, daqueles que se largaram o mundo para eles morreram, agora eles vivem para Deus. Então nessa vida ainda para quê? Eles estão sim vivendo no cotidiano, do dia a dia, e esperando Deus lá na glória, assim o chamar para os céus, ou a trombeta lá em cima tocar e nós irmos ao encontro de Deus. Eu sei de uma coisa: o dia que a trombeta tocar, Jesus Cristo vai vir ao nosso encontro e nós vamos ao encontro dele, e juntos nós subiremos para os céus para estar para sempre ao lado de Deus Pai, eternamente vivendo lá em cima na glória. Aleluia, glórias a Deus. Então entendemos que Jesus Cristo, na noite que ele foi traído, houve uma traição naquela hora, mas mesmo assim o traidor estava perto dele. Ele podia o denunciar, ele podia até entregar e dizer: é esse, é aquele, não. Mas Jesus deixou por conta própria, deixou ele agir, e também já estava escrito que ia acontecer. Antes então somente aqueles acontecimentos de Jesus Cristo acontecer, aquela traição, já havia escrito nos livros de Salmos concernente o que Jesus ia passar. Só que o homem naquela época, naquele tempo, não tinha ainda o entendimento, os seus olhos espirituais não tinham se abrido, eles não entendiam o que estava acontecendo naquela hora. Eles achavam que era um fato comum, era algo comum na história acontecer, mas não, era algo sobrenatural, era algo espiritual, algo que a compreensão comum do homem natural nunca compreenderá. Mas quando ele entra no Espírito, ele sabe que as coisas estão escritas por Deus e determinado um tempo certo para assim vir acontecer todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus Cristo já sabia, e Jesus Cristo já tinha entendido que a sua hora já era chegada. Para isso, várias vezes Jesus pregou o evangelho anunciando, e todas as vezes que os escribas fariseus ou alguém tentava tomar posse dele, tentava tomar a mão dele para tentar o prender ou para tentar o matar, ele tão somente já dizia: ainda não é chegada a minha hora, porque ainda não havia chegado a hora do Senhor. Para isso ele vivia pregando o evangelho, ele vivia anunciando, e tão somente quando essa hora foi chegada, ali chegou a hora do momento final, a última Santa Ceia entre Jesus Cristo e os discípulos. E naquela hora Jesus Cristo foi e estava participando com eles, e já dizia que o seu momento já era chegado. Houve uma tristeza muito grande entre os discípulos, houve um momento assim que eles olhavam e se entreolhavam e ficavam pensando: será que ele vai para lá? Será que chegou a hora? E no momento em que Jesus Cristo também falou e disse: eu tenho que ir, e vai acontecer isso e aquilo outro, e na mesma hora Satanás tomando posse dos lábios de Pedro, e naquela hora falando nos lábios de Pedro, disse: tenha dó de ti, Senhor. E na mesma hora Jesus Cristo repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você não entende os mistérios e as coisas de Deus, você entende as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. As coisas dos homens, irmão, Satanás ele conhece, Satanás ele entende das coisas dos homens. Agora, das coisas de Deus ele nada entende, ele não conhece. Por isso, conforme eu falei, eu digo para você: se você tem um segredo com Deus, se Deus te revelou algo em sonho, fique na tua, não conte nada, porque se você contar, o inimigo vai fazer de tudo para o seu sonho não se concretizar, assim como aconteceu com José. Ele foi contar o sonho, o inimigo pelejou, mas não conseguiu, porque Deus estava com José e houve cumprimento de todos os seus sonhos.
Mas a mensagem de hoje é Santa Ceia, lembrança de Jesus. É trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. Entendemos que essa parte de participação é para que nós possamos lembrar a cada dia do Senhor. É que nós não podemos esquecer de Jesus Cristo e temos que ter sempre Ele do nosso lado, Ele sempre com a gente. E Ele prometeu dizendo: onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunido no meu nome, ali eu se faço presente também. Eu estou aí, mas vigie, tome cuidado. No meio de vocês tem que estar presente, reunido no meu nome, não no nome de ninguém, porque se ficar fazendo fofoca, tititi e coisa que não convém, eu não vou poder ficar aí, eu vou se retirar e Satanás vai participar desta reunião de 1 ou 2 ou 3. Então, se quer se reunir 1 ou 2 ou 3, ou para participar da Santa Ceia lembrando de Jesus, ou pregando o Evangelho da verdade para se cumprir, meu Deus, para se cumprir tudo aquilo que o Senhor assim ordenou. Aleluia, glórias a Deus. Então entendemos que, lembrando a cada dia dele, tem este momento que é o momento mais especial. Todos os dias é um momento bom e um momento especial de se lembrar a cada dia e a cada momento de Jesus Cristo. Mas esse é o momento onde todos os agregados e congregados se reúnem para ali participarem todos numa só comunhão e juntinho de Deus e naquele lugar, lembrando naquela hora. Mas vamos dando continuidade mais para frente. Versículo 24 diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Entendemos que Jesus Cristo, ele disse assim: fazei isso em memória de mim. Memória quer dizer lembrar um acontecido, algo que aconteceu. Mas só que o que aconteceu no âmbito espiritual foi uma pura realidade. Se trazemos à memória coisa dos homens naturais que fizeram a diferença para este mundo, vai passar. Um dia ninguém vai lembrar mais. Mas eu entendo que quando eu trago à memória aquilo que Jesus Cristo fez por mim, participando do pão e tomando do sangue, o pão simbolizando o corpo e o sangue simbolizando no vinho, entenda isso que eu vou te dizer nessa hora. É para lembrarmos. E quando nós começamos a lembrar, nós começamos a sentir a presença de Deus. Se você for lembrar de os homens famosos desse mundo, você não sente a presença de Deus. Mas se você lembrar de Jesus Cristo, lembrar do que Ele fez, você começa a sentir aquele poder que te envolve, aquela unção, aquela alegria, porque tu está lembrando de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas continuando, dando continuidade no tema de mensagem de hoje, que é Santa Ceia, lembranças de Jesus. E diz assim o próximo versículo, que é o 25, dizendo: semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então eu entendo que isso é uma ordenança, é algo que devemos lembrar a cada dia, não tem como fugir, porque se tem ordenança por Deus, temos que assim fazer. Eu me lembro uma certa história que aconteceu num certo lugar aqui no nosso Brasil, que um certo pastor, ele quis modificar a Santa Ceia do Senhor. Se a Bíblia diz pão e se a Bíblia diz o vinho, que é simbolizando o sangue, é para fazer o que diz a Bíblia, não o que diz o homem. E sabe o que aconteceu? Aquele homem modificou, ele quis fazer diferente. Ele botou o pão e no lugar do vinho ele colocou caldo de cana. Entenda uma coisa: de Deus ninguém se escarnece, de Deus ninguém se zomba. E se Deus deixou uma ordenança, o que está escrito na sua palavra é para obedecer. Eu me lembro uma certa história que chegou um dos discípulos e disse assim, uma das pessoas no meio, ele chegou e disse: Senhor, Senhor, chamando Jesus Cristo de Senhor. Na mesma hora ele repreendeu: para, por que me chamais de Senhor e não faz o que eu mando? E o que Jesus Cristo estava mandando? Observar a palavra de Deus, obedecer, porque os dias são maus, e se não observar, Satanás vai enganar e vai entrar com costumes diferentes, que não são os costumes de Deus. O costume de Deus é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santa Ceia, lembrança de Jesus. Mas aí eu entendo aquele certo pastor, e começou a fazer isso, e começou, sabe o que aconteceu?
houve um vendaval espiritual tão grande. Deus jogou aquele homem por terra e a igreja virou em ruína. Não houve mais aquela congregação e foi fechada de uma tal maneira que tentam colocar culto lá e não consegue mais vingar. Sabe por causa de quê? Se Deus mandou fazer a coisa correta e certa, vai fazer pelo caminho certo e correto. Não adianta querer buscar atalho, não adianta querer entrar por outro caminho para chegar aos céus, que não vai conseguir. Eu lendo uma certa passagem também que está escrita aqui no livro dos Evangelhos, e tem uma passagem que o seu Senhor fez uma festa e de repente uma pessoa entrou nessa festa, mas não era convidado. Então somente chegou um dos criados e disse assim: o que tu está fazendo aqui? Não, eu entrei, mas você não foi convidado, o que você está fazendo aqui? Então somente o seu Senhor falou: pega esse camarada aí, pega ele aí. Então somente pegaram ele e jogaram, e o seu Senhor disse assim: joga ele nas trevas exteriores, porque ali vai haver pranto e ranger de dente. Sabe o que quer dizer isso? Deus assim tem ordenado ao homem para obedecer o seu mandamento. Deus assim tem ordenado ao homem para participar da Santa Ceia, a cada dia lembrando de Jesus Cristo, do que Ele fez por nós e o que Ele tem feito até hoje, nos curando, nos limpando, nos purificando, nos enchendo de unção, e o Espírito Santo dentro de nós, por ordenança de Deus e de Jesus Cristo, e este anjo que anda do nosso lado, para nos guardar a cada dia. E mesmo assim, não vamos lembrar de Jesus? Aleluia, glórias a Deus. Aí voltando a certa história, aquela igreja acabou, aquele homem, a sua vida virou uma desgraça, e tão somente isso ficou marcado na história de Deus para todos os homens. Entenda uma coisa: se Deus assim ordenou que não vai ser tirado um tio, não é para ser tirado nem um tio e nem nada, porque tem que ser do jeito que Deus assim deixou. Porque se não for do jeito que Deus assim deixou, o homem não vai chegar a lugar nenhum. Aleluia, glórias a Deus. E dando continuidade, vamos lá então, dando continuidade aí à mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: Santa Ceia, lembrança de Jesus. Tu lembra de tanta coisa, né? Você lembra de ir pro shopping, você lembra de ir pra praia, você lembra de levantar uns pesos para ficar saradão, você lembra de ir para tantos lugares da vida, mas não lembra de Jesus de jeito nenhum. Faça isso tudo com alegria e com amor no coração, mas levando Jesus junto. Interessante, né? Ele não leva Jesus junto, não, vai sozinho. Não, Jesus não pode vir junto, senão ele vai ver o que eu vou fazer, ele vai me reprovar. É uma maravilha do céu. Mas vamos continuando então. Versículo 26, que diz assim: porque todas as vezes que comer de este pão e beber de este cálice, anunciai a morte do Senhor. Aqui que eu entro no interessante para todo mundo que está ouvindo nessa hora. A Bíblia diz: todas as vezes, todas as vezes que comer de este pão e beber de este cálice, anunciai a morte do Senhor. Agora é para nós, pega para nós agora. Nós que somos pregadores, se conhecemos a palavra do Senhor, se Deus assim nos ensinou, nos ordenou, se temos participação e comunhão com Ele na Santa Ceia, e se entendemos mantos sagrados de Deus, e se Deus assim tem nos revelado, por que não anunciar? Por que não pregar o Evangelho? Por que não tocar a trombeta em Sião, anunciando e fazendo o nome de Deus conhecido? Por que não? Por que não? Aí é nessa hora que eu entro e digo dizendo: muitos têm deixado de anunciar o Evangelho, porque tem falado por aí, eles não, o povo já tá enfadado de tanto ouvir. Tá sim, o povo está enfadado de tanto ouvir reclamação, o povo está enfadado de tanto ouvir asneira, de tanto ouvir conversa fiada eclesiástica, de tanto ouvir isso, aquilo, outro. Quer dizer, trazer assunto que não é o momento certo para se trazer. Se aquele momento é de 2 horas de adoração a Deus, tem que adorar a Deus com palmas, tem que adorar a Deus com louvor, tem que adorar a Deus com oração, tem que adorar a Deus com tudo. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Tem que pregar o Evangelho naquela hora, e fica outros assuntos
assunto que não tem nada a ver com o andamento do culto. Existe hora para aquilo ali, existe hora para se ordenar e coordenar, mas eu sei e vejo, por isso que às vezes critica até a igreja dos outros, já viu isso? Não alimenta e nem deixa o próximo alimentar. Aí começa a dizer que a igreja do próximo é isso e aquilo outro. Irmão, temos que lutar contra Satanás, não contra nós mesmos. A Bíblia diz que temos que lutar contra os inimigos espirituais que estão no lugar celeste. E eu fico vendo essas coisas. Sabe o que é isso? Já perdeu o paladar dos céus, perdeu a direção de Deus, aí vê aquele que está na direção, está ensinando, está alimentando, aí vê que lá está enchendo, aqui está vaziando, aí fica nessa e começa a falar, não vai lá não, que lá é isso, aquilo outro. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele estava fazendo a sua obra na terra, e de repente, algumas pessoas estavam expulsando os demônios, estavam curando os enfermos, e estavam usando o nome de Jesus para isso, e as maravilhas estavam acontecendo. Aí os discípulos chegaram na hora e falaram assim: Senhor, nós vimos pessoas aí que não andam conosco, mas no teu nome está expulsando, fazendo isso e aquilo outro. Nós os impensamos. O que o Senhor diz? Eles não são da nossa congregação, Senhor, eles não são da nossa convenção, eles não são da nossa catedral, eles não são da nossa igreja. E agora? A gente proíbe eles estão rebeliados, Senhor, eles não andam com a gente. Aí Jesus Cristo falou: deixai-os, porque não há quem faça milagre em meu nome e depois fala mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Quer lutar? Luta contra Satanás. Arranque a alma de suas mãos e envie para os céus. Aí o que eu fico vendo é cada coisa, me dá vontade de sair do culto e sair fora. Em cada lugar que eu vou aí que começa a entrar por esse lado, dá vontade de sair logo. Porque assim, Jesus Cristo deixou isso como ordenança, isso é exemplo. Mas sabe o que é isso? Estão se esquecendo da palavra de Deus, estão se esquecendo da palavra do Senhor. Você que está ao alcance da minha voz nessa hora, não fique em palavra de homens, mas medite na palavra de Deus. A palavra dos homens erra, mas a palavra do Senhor não falha. Ela é como espada de dois gumes, ela vai penetra até a divisa do coração e dá o discernimento para todos nós. Aleluia. Por isso que eu não me apego à palavra de homem nenhum, só na palavra de Deus. Vai ter que me provar e mostrar na Bíblia. Não pode isso, não pode o quê? Não pode ir para a igreja de Satanás. E se você não sabe, já tem por aí. A igreja de Satã, eles usam a Bíblia e tudo. Vai para tudo. Eles agora mudaram o esquema. Agora por aí já estão fechando os centros de macumba todos. Vamos fechar isso tudo, porque já está pichado. Todo mundo já fala sobre isso aqui. Agora vamos botar a nossa igreja também. Vamos botar a igreja de Satanás. E essas pragas estão se espalhando. Sabe por causa de que está se espalhando? Porque quando perdemos tempo lutando uns com os outros, Satanás monta o seu trono e começa a bater palma e começa a escarnecer. Entenda uma coisa: prega o evangelho da verdade, arranque as almas da mão de Satanás para que elas possam ir para o céu. Santa Ceia, lembrança de Jesus. Vamos continuar lembrando. É o que diz aqui a palavra: todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor. Está dizendo aqui, anunciai a morte do Senhor. Quer dizer, fazer o nome de Deus conhecido, fazer o nome de Jesus Cristo conhecido, fazer o povo entender e receber o Espírito Santo dentro de si, entender que tem um anjo que anda do nosso lado, que ele é um anjo. Irmão, tem tanto assunto bom dentro da Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse. Eu não sei onde que esses camaradas estão com o pensamento que começa a falar coisa que não convém da palavra. Irmão, podia estar aqui trazendo um estudo teológico, mas eu não tenho nada contra a teologia, entenda isso. Eu me formei no seminário, eu não tenho nada contra isso. Eu me formei na escola, eu não tenho nada contra isso. Entenda uma coisa: mas se a ministração é da palavra de Deus, eu vou ficar aqui trazendo, enfeitando para você? Não, vou direto ao assunto, pregando o evangelho da verdade, anunciando que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. É Ele que é o Salvador do mundo. Foi Ele que morreu por nós, Ele que pagou o preço na cruz para nos dar a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz: todas as vezes que você participa, você tem que ter lembrança, você tem que entender que você não é Maria, vai com as outras, que vai pela cabeça do que os outros dizem. Você não é papagaio para ficar repetindo o que o outro também diz. Repita assim a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor dá ousadia, a palavra do Senhor dá liberdade aos cativos, a palavra do Senhor liberta, desmascara Satanás e nos mostra o endereço dos céus.
Aí fica assim, manda o anzol. Pesca no aquário daqui, aquário dali. Meu Deus do céu, não precisa pescar no aquário de ninguém não. E também não precisa ficar com medo de perder a alma não. Porque quando o pasto é verdejante, a alma se sente bem ali. A ovelha se sente bem. Agora quando não há alimento espiritual, irmão, como que ela vai ficar? Não vai ficar mesmo, vai sair fora. Ela vai ir para onde o pasto está verdejante, aonde está tendo alimento espiritual e aonde a glória do Senhor está se manifestando. É tipo assim, eu falo de lá, falo de cá, falo de lá, aí não vai ficar, vai pro lugar onde está ensinando a palavra. O andamento do ser humano, irmão, já é maior tristeza, já é maior tribulação, já é maior vento no cotidiano. Aí eu vou para a congregação, ainda vou escutar mais besteira, eu prefiro ficar em casa. Então entenda uma coisa, eu não estou falando isso para você, estou falando para que você entenda que você tem que ir para a igreja, você tem que congregar, você tem que agregar num lugar, participar da Santa Ceia, porque Jesus Cristo deixou a ordem, todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor, para que você possa ter vida a cada dia, e vida espiritual, você tendo convicção e participação de fé, você entendendo que o que Jesus Cristo fez por você, foi coisas grandes e firmes, que nós não merecíamos, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Santa Ceia, lembrança de Jesus, lembra de Jesus, anuncia o nome dele, faz o nome dele conhecido, porque o nome dele tem poder, o nome dele tem poder. Aleluia, glórias a Deus. E há um poder tão grande que Satanás tem que arrumar as malhas, ó, sair fora. E ultimamente já tem pulado pela janela, porque o miserável, a chave da porta dele não tem mais. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que a chave está na mão de Jesus Cristo, a chave da morte e do inferno. O miserável só tem pulado pela janela para poder atormentar os outros aqui na terra. Mas entenda uma coisa, temos dois caminhos a escolher: ou ir para os céus, ou ir para o inferno. Ou querer lembrar de Jesus Cristo, I love you, em amor, num jeito até americano. Mas entenda, para você entender, estamos ilustrando para você entender. Você, I love you, I love Jesus. Então entenda, Jesus Cristo te chamou, Ele te escolheu. Você estava no mundo perdido de densas trevas. Agora procure um lugar para que você possa participar, para que você possa ter vida, para que você possa ir para os céus e para que você não possa ficar para trás, mas subir junto com a gente no arrebatamento da igreja. Aleluia, glórias a Deus. Vamos continuando. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É sinal que tem que participar direito, na direita com Deus, porque de qualquer maneira também não está havendo validade nenhuma. Mas irmão, o homem não tem trapo na língua. Eu falo para ele, ele fala para todo mundo no ministério sim, não tem problema, conta para Deus. Conta para Deus, mas não participa de qualquer maneira. Porque a palavra do Senhor assim diz: entra no teu quarto, lá em oculto, pá, fecha a porta e eu virei e te recompensarei. Vai lá e conta para Deus. Porque estamos vivendo dias, irmão, dos tais, que não dá para confiar e contar nada para ninguém, só para Deus mesmo. Por isso que eu falei, se tu tem alguma coisa, conta para Deus. Conta para Deus. Se tu não tem confiança no homem, se tu não tem confiança no teu ministério, tenha confiança em Deus. Porque Jesus Cristo morreu por você, morreu naquela cruz para te dar vida e vida eterna, para você morar no céu. Mas pelo amor de Deus, não participe indignamente. Não participe, senão você vai perder a tua salvação. O mais importante na vida do homem e da mulher não é riqueza nesse mundo, mas ter a alma salva para ir para o céu, porque a riqueza fica para trás e nós vamos para a glória a hora em que a trombeta tocar. Santa Ceia, lembrança de Jesus. Lembra o que Jesus Cristo fez por todos nós, filhinhos. Se pecardes, lembras que tem um advogado nos céus, pronto a vos perdoar e advogar a sua causa.
Jesus Cristo está lá como advogado. Mas entenda, no juízo final, ele vai ser juiz. Ele vai bater a sentença e vai condenar. Aproveita agora para pedir perdão, que ele te perdoa de todos os teus pecados. Mas no juízo final, no último dia, ele vai estar como juiz. Aí não tem mais jeito, não adianta nem querer pedir perdão. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, no teu nome nós profetizamos, nós falamos em mistério. Senhor, eu vivi um tempo no mundo, eu achava que podia ter tempo ainda, e de repente a morte me sobreveio. E Deus vai falar abertamente para um e para outro, vai falar: eu nunca vos conheci. Para o outro eu te dei tempo dentro de um tempo. Tu não soube aproveitar, não quis me aceitar. Agora quer entrar no céu? Agora não tem mais jeito, porque agora é hora da sentença final. É o juízo meu mesmo, que eu deixei escrito no livro. Tu não observaste porque tu não quis. Mas agora apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Santa Ceia, lembrança de Jesus. O que Jesus Cristo fez por todos nós. Nem a riqueza todinha do mundo que você obter ou ter, você não vai conseguir pagar. E o que Ele tão somente quer é uma coisa simples: que você se entregue para Ele, faça a sua obra, seja um verdadeiro adorador. Não seja papagaio e falar o que os outros vai repetir o que os outros falam, mas ter convicção e certeza no coração, e certeza do Deus que serve, do que Jesus Cristo fez por você, tendo o Espírito Santo dentro de ti, e te anjo que anda do teu lado para te guardar. Tenha convicção que Deus é contigo. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 28, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Primeiramente, antes de eu chamar a igreja do Zoo de Fundo de Quintal, eu tenho que me examinar primeiro. Porque se os que estão daqui vão para lá, é porque lá está tendo alimento e aqui não. E não adianta querer impedir, porque vão assim mesmo. Aqui, meu Deus do céu, não era nem isso que eu ia falar, mas saiu. Então entenda, eu tenho que me examinar. Eu tenho que entender que tipo de alimento que eu estou passando. Eu tenho que entender se eu estou trazendo uma mensagem boa, se eu estou alimentando o povo bem, se eles estão entendendo o Evangelho. Porque senão, se o de lá alimenta bem, vão todos para lá, e este lugar vai ficar deserto. Então, para este lugar não ficar deserto, é necessário eu botar a minha vida no altar, é necessário eu se consagrar, pregar o Evangelho da verdade, curar os enfermos e botar Satanás para correr. Aleluia, glórias a Deus. E é o que a gente vê por aí. Eu me lembro que eu estava numa determinada congregação, irmão. O camarada se levantou, começou a falar tanta coisa, que deu vontade de eu fechar a Bíblia e ir embora. Mas o homem não trazia nada de fundamento bíblico, e nem sabia passear na Bíblia. Só sabia se gabar e falar que a igreja dele tinha os melhores pregadores, os melhores cantores, tinha os melhores teólogos, melhor isso, e que a igreja dos outros era isso, aquilo outro, fundo de quintal. Quando eu olhei para aquilo ali, eu falei: meu Deus do céu, misericórdia desse miserável. Porque a Bíblia diz: miserável homem que sou. E diz mais além, se você for ler em Apocalipse, ainda diz mais além ainda, que eu não vou nem falar. Mas entenda uma coisa: ninguém é ninguém sem Deus. Sem Deus o homem não é nada. Mas quando Deus está na vida do homem, o homem se torna profeta do Altíssimo, prega o Evangelho da verdade, e ele sabe que a luta dele é contra Satanás. A luta dele não é contra a carne e o sangue, mas contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestes. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que a Bíblia aqui diz no versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois assim coma deste pão e beba deste cálice. Tem que lutar contra o cão. Mas sabe o que é? Não tem coragem de lutar contra Satanás. Já não fala nem mais o nome dele, porque tem medo. Só fala só o nome de Deus, nome de Jesus, do Espírito Santo. Não é que eu estou dando a ocasião ao cão, não. Aí não fala no bichinho, sabe por causa de quê? Não fala porque está com medo. Aí começa a falar de A, de B, de C.
prego o evangelho da verdade. Não é que eu estou dando a ocasião ao cão inimigo aqui não, mas você tem que entender como que você vai sair para uma batalha espiritual se você não saber nem quem é o teu inimigo. Se você está sabendo que o teu inimigo é o próprio homem, e não é o homem, é Satanás. É ele que está nas hostes espirituais da maldade, ele que está nas hostes celestiais, inflamando muita maldade e botando muitas coisas no coração do homem e da mulher, para que não venha compreender. É ele que cega o entendimento do incrédulo, como diz na palavra do Senhor, para que não resplandeça e nem veja a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então temos que entender a cada dia as coisas de Deus, senão nunca nós vamos obter vitória da parte do Altíssimo. Vai ficar sempre no deserto e nunca vai sair. Tem pessoas que olham assim, irmão, que já era para estar com o CD lançado, já era para estar com um ministério tremendamente poderoso, mas não está, sabe por causa de quê? Se esqueceu do verdadeiro amor. Se esqueceu que quando ele se converteu, todo mundo para ele era a mesma coisa, era igual. Todas as igrejas eram igual. Mas de repente, com o tempo, a soberba da vida, a soberba do coração, a briga por estatuto, por status, aí começa a querer desfazer dos outros. Se esqueceu que começou numa pequenininha também. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem. Tem que se examinar, tem que se lembrar. Lembra da onde tu caíste, volte a fazer as primeiras obras, senão brevemente eu virei a ti e tirarei o teu catiçais. Essas palavras foram direcionadas para 7 igrejas, foram 7 cartas direcionadas para 7 anjos e para 7 igrejas daquele local e daquela época, e está em validade até os dias de hoje também, porque Apocalipse, se você não sabe, é revelação de Jesus Cristo, das coisas que brevemente hão de acontecer. Aí você tira a base daí, né? Eles dizem assim, aquele versículo que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo, e um com o outro nós vamos cear. Então entenda uma coisa: Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra do cão, toda a obra do maligno. Ele veio para isso. Só que aquelas cartas foram direcionadas para aquelas igrejas naquela época, e cada uma estava com um problema diferente. Aí eles pegam esse versículo isolado e eles dizem assim: não, isso aqui é para o pecador. Até em parte dá para ser pecador, mas eu entendo, após ler aquela carta, que aquela carta foi direcionada para uma igreja que tinha colocado Jesus para o lado de fora. Se Jesus está do lado de fora, o Espírito Santo também. Deus então nem se fala, em igreja gelada ele não entra, só onde o filho dele também foi convidado, porque se o filho de Deus foi convidado, ele vai também. Agora, se não for, ele fica lá do lado de fora. Então passa a entender as revelações das Escrituras espiritualmente, e você vai ver que é mais profundo do que se pode imaginar. Aleluia, glórias a Deus. Santa Ceia, lembrança de Jesus. Vamos continuar lembrando. Diz assim o versículo próximo: porque o que bebe indignamente e come indignamente, come para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quantas as pessoas que estão fazendo para a sua própria condenação e ainda nem perceberam isso? Entenda uma coisa: Deus dá oportunidade a todos os homens. Dá um tempo, dentro de um tempo, para poder se arrepender e entrar na direita, no caminho direito com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus vem buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Não é geloso que eu falei, é zeloso. Zeloso, que entende o que João Batista falou: eis que vos batizei com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas continuando, uns fazem isso para a sua própria condenação, comem e bebem indignamente o corpo do Senhor para a sua própria condenação, e por isso se acarreta vários problemas em suas vidas. Não sai daquele lugar, não passa daquele ministério. Uns porque o homem está querendo abafar, não adianta querer abafar que vai cair por terra. E outros porque não vai passar mesmo, porque está em desobediência com Deus. Eu conheço pessoas, irmão,
que da minha época até os tempos de hoje, são mais de 8 anos dentro da casa do Senhor, que era para ter um ministério poderoso, profundo e tremendamente. Tem um conhecimento profundo, mas sabe o que aconteceu? A soberba da vida e o coração lhe enganou. Eles acharam, não, o negócio é o mundo, é isso, aquilo, outro, e vive um evangelho defraudado. E dizem até assim, não, mas nem tudo, irmão, que está escrito. Às vezes é exagero do homem. Tem uns que ainda tem a cara de pau de falar assim, não, a Bíblia foi escrita pelo homem. A palavra do Senhor foi escrita pelo homem, é inspirado pelo Espírito Santo, entenda isso. Por isso que eu digo, não vá por palavra de homens, mas vá pela palavra de Deus. Tem também uma certa hipocrisia que eu fico vendo por aí. A força da nossa vitória está no segredo da nossa união. Se não quer união nem com as outras congregações, nem com as outras igrejas, que força de união é essa? Se a Bíblia diz que lá no céu não vai entrar denominação, mas um povo seu especial, zeloso de boas obras. A gente olha assim, são cada coisa que é só Jesus mesmo. Só Jesus mesmo para dar graça para a gente poder ficar ouvindo. Mas vamos lá então, continuando, versículo 38 que diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos dos que dormem. Por isso que há muitos fracos, doentes e muitos dos que dormem. Santa Ceia, lembrança de Jesus, é lembrar eternamente dele. É lembrar que desde os 0 anos de idade até o dia que partir dessa vida para outra, vai partir junto com ele. E após a nossa morte, o último suspiro, o anjo vem imediatamente pegar a nossa alma para levar. Está escrito lá em Lucas. E nos leva para o seio de Abraão. Entenda isso que eu vou falar agora. Esteja preparado, lembrando a cada dia. Porque senão vai acarretar em sua vida muitos fracos, doentes, muitos que dormem. São pessoas fracas que não conseguem se fortalecer de jeito nenhum, não conseguem ficar de pé porque não querem ter um arrependimento em seu coração. São pessoas doentes, pessoas problemáticas, que são cada coisa que lhe acontece, que busca daqui, busca dali, nunca chega ao conhecimento da verdade e nunca consegue ser curado completamente. São pessoas que dormem a cada dia, que dormem até no sono da indolência, e são pessoas que, como diz lá na Bíblia, desperta tu que dorme, e Cristo quer te esclarecer, porque tem que se despertar, porque o teu tempo está acabando, a hora de você se encontrar com Deus. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Santa Ceia, para lembrar de Jesus Cristo a cada dia, do que Ele fez por nós, e a cada dia pregar o Evangelho da verdade, e fazer o nome de Deus conhecido na terra. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus. Versículo 31 que diz assim. Lemos o 30, agora nós vamos ler o 31, que diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Viu o que quer dizer? Olhar a si mesmo, julgar a si mesmo. Que se nós julgássemos a si mesmo, nós não seríamos julgados com o mundo. Porque o mundo já está condenado por Deus. O mundo vai ser destruído, haverá novos céus e nova terra. E todas as pessoas que amam o mundo também vai ser destruído também. Porque a palavra do Senhor assim diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está no mundo. Então entenda isso. Examine-se a si próprio. Entenda se você está na direção de Deus para poder morar no céu. Entenda se você está testificando aquilo aos quais passaram para você. Medite a cada dia nas Sagradas Escrituras. Se falaram para você não ler o Antigo Testamento e nem o Novo, leia de Gênesis e Apocalipse se for possível, se você tiver disposição para ler e ser um bom leitor em leituras. Então faça isso e Deus te mostrará o céu aberto. Vai te mostrar revelações grandemente, coisas que você vai olhar e vai como, meu Deus do céu, se eu soubesse que era assim, já tinha lido há muito tempo. O tempo que você perde lendo revista que não é para ler, você pode meditar na palavra do Senhor e ser grandemente usado na mão de Deus. E diz assim o próximo versículo dizendo: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, temos que ser separados,
Temos que ser separados das coisas do mundo e do que o mundo oferece. Eu me lembro que quando eu vim para a casa do Senhor, o Senhor assim falou comigo: muda tudo em tua vida. Falei, Senhor, muda tudo. E fui mudando. Mas tem coisas que eu sei, eu sou realista. Eu entendo que não é para noite do dia, não muda assim da noite para o dia. É com o tempo. Deus vai fazendo, tem uns que acabam rapidinho faz a obra. Agora tem outros que demora. Na minha vida demorou um pouco, mas Deus foi fazendo a obra. Foi se cumprindo a palavra do Senhor que diz: aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar, até ser dia perfeito. Então entenda, quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Porque Deus não quer nos condenar com o mundo. Ele quer nos levar para os céus. A Bíblia diz que é uma alegria muito grande a morte dos seus santos, daqueles que serviram a Deus, perseveraram até o fim. Eu me lembro que após ler as Escrituras, Elias, depois de ter ido para os céus, ele deixou uma profecia em evidência. Ele tinha profetizado a morte da Jezabel, aquela mulher miserável que fez uma desgraça quase que completa de perseguição na vida dele, mas ele tinha que sempre ficar fugindo. Mas entenda uma coisa, ele deixou uma profecia, foi para os céus, mas a profecia dele ficou em evidência. Profeta que é profeta, que profetiza, mesmo que morre, mas a profecia dele vai vagando por aí, vai se cumprir, vai se cumprir. E tempos depois, Eliseu ocupou o cargo de Elias, e os tempos foi andando, e veio o cumprimento da profecia de Elias sobre Jezabel. E Deus foi dando tempo para se arrepender. E para todos aqui, só que o homem e a mulher têm um coração tão duro, que chega uma hora que Deus larga de mão, fala, não tem jeito mesmo, então segue-se o juízo. Aí vinha a sentença. Foi na hora que aquela mulher teve uma morte desgraçadamente. Se você for ler ali na Bíblia, e o próprio rei que assim a matou, disse, isso aí foi cumprimento da profecia de Elias, que ele profetizou que ia acontecer, e aconteceu. Entenda uma coisa, quando a Bíblia diz que nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos julgados com o mundo, é uma pura verdade. Enquanto você rejeita a palavra da verdade, você vai entrando por caminho de densas trevas, e tem porém, vai chegar um dia que você partirás, vai querer oportunidade e não vai ter mais. Santa Ceia, lembrança de Jesus. Versículo 33 diz assim: porque, meus irmãos, quando vos ajuntei para comer, esperais uns pelos outros. Quer dizer, com comunhão, com convicção, com certeza de fé, entendendo que aquele momento foi um momento para que assim viesse a cada dia ter a comunhão todos, uns com os outros, e lembrando a cada dia de Jesus Cristo, dos seus feitos, das suas maravilhas, do cotidiano do dia a dia, quantos livramentos que o Senhor assim nos deu, e quantos livramentos que o Senhor assim fez em nossa vida, nos livrando do mal, nos livrando da sombra da morte, e nós a cada dia caminhando num caminho de luz. Último versículo para fazer o fechamento, que diz assim: mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntei para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Então entenda, este momento de participação da Santa Ceia é para que você venha cada dia lembrar de Jesus Cristo e dos seus feitos em nossas vidas. Para que nós possamos a cada dia ter comunhão com Deus, para que nós possamos a cada dia lembrar de Jesus Cristo, para que nós possamos a cada dia ter o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos a cada dia temer a Deus e o anjo dos céus andar ao nosso lado, para que nós possamos ser livres a cada dia. Entenda, o mundo já jaz no maligno e nós estamos em Deus. Aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Então entenda, se anda na luz, continue andando, meditando na palavra do Senhor, enxergando os seus mandamentos, obedecendo a palavra de Deus e caminhando para a casa do Senhor, para ter uma vida feliz de paz e morar eternamente ao lado de Deus. Por isso, a cada dia, faça o nome do Senhor conhecido. Lembra-se de Deus a cada dia, o que Ele fez,
entregando Jesus Cristo. Após sua morte e ressurreição, Jesus volta para os céus e envia o Espírito Santo até nós. E o anjo anda do nosso lado, a cada dia nos guardando. Por isso, lembra-se a cada dia, a Santa Ceia é lembrança de Jesus.